Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, no seu quase 3 anos e meio. Hoje dia 4, terça-feira, 4 de junho, Feituras Finas, é a Margarete, né? Bom dia! Essa música é o Luca Argel, com Conversa de Fila. Acho que é seu, caiu no Achei bem bacaninho. Vi pela foto. Uma mistura de Noel Rosa, assim. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Amanda. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tá tudo bem. Tudo certinho aí? Dutra, como é que tá? Carol, e aí? Foi a família lá limpar? Léo, como é que tu tá? Eliana, e aí, Eliana? Tudo bem? Cláudia, como está, Minas? Isis, bom dia, Tiago, bom dia, Fran. Como é que tá a gurizada? A gurizada inclui o Mauro, né? Essa música é uma conversa de fila, eu não conhecia o Luca Argel, fui dar uma pesquisada nele, bem bacana essa batida dele. Bom dia, Rosali, bom dia, Marlete, bom dia, Lucila. Olha aí que galera, hein? Ângela, como vai? Então é isso, bom dia a todas, todas. Tá tudo bem, faça favor, qualquer um vai. Bom dia, Rosana, bom dia, Grazi. É assim que se engata, quase sem querer. Lembrem de mandar, bom dia, Natalina, lembrem de mandar o aviãozinho, chamar o pessoal, fazer um print da tela, convidar a turma para assistir o Dharma, porque esse livro é um dos livros mais lindos já escritos pela humanidade. Bom dia, Kátia, como é que tá, comadre? Tudo certinho? Como tá, eu já sei, né? A gente conversou ontem. Não tô com Alzheimer, fica tranquilo. Então vamos lá. Bom dia, nega. Notícias da paróquia, a gente segue com nossos encontros semanais de Yoga dos Sonhos, está funcionando, todas as sextas de manhã, já não dá mais para entrar no grupo, mas é só para comentar que a gente segue praticando, segue estudando. Estamos aí com um grupo bacana, bem coeso e bem envolvido. Bom dia, Stanley. E a gente está aqui, ó, lembrando, né? Velho Caminhos Nuvens Brancas, editora Bodhigaya, do Enio Burgos. E sábado, às 8 da manhã, sábado dia 8, às 8 da manhã, esse próximo sábado, eu e o Enio faremos uma live. Tá? Tive que convencer o Enio, quem conhece o Enio sabe que ele não gosta de fazer live, ele não gosta de aparecer, ele é uma pessoa mais reservada, mais tímida. Bom dia, Graça, bom dia, Nicole. Mas ele disse, não, eu vou lá falar. Ele vai contar como é que é a história dele com o budismo, que eu já comentei com vocês, né? O budismo no Brasil se confunde assim com a história do Enio e do Lama Padma Santen, né? São duas figuras que nasceram juntos, eles estavam juntos lá no Kadruling, no início do Kadruling, em Três Coroas. O Enio era o tesoureiro, ele vai contar todas essas histórias para vocês e como é que ele chegou a ponto de traduzir esse livro. É uma história muito bonita. Não é só pegou o livro ali, vou conversar. Foram muitos anos. Como é que ele conheceu o Tishnarhan? Então é uma história muito bacana. Ele me contou aqui em casa, eu fiquei impressionadíssimo. É uma aula de história. Uma aula de história, assim. Uma aula de beleza, assim. Ele tem muitos méritos por cruzar por todos esses mestres, assim. E aí, Petri, tudo certo já? Então, Velho Caminho do Nuvem Branca, Tishnarhan. Tishnarhan é um mestre vietnamita, faleceu 2 anos atrás, tá? E aí a gente está lendo esse livro aqui, que é a história do Buda. Bora lá? Bom dia, Marilene. Quem quiser comprar o livro, chama o Enio na editora Bodhigaya, adquira esse livro. Esse livro tem que ter em casa, todo mundo. É uma leitura, assim, para quem é budista, para quem não é budista, não importa. É um livro que a gente tem que ter. Livros que a gente tem que ter, assim, tipo a Bíblia, tu tem que ter em casa, alguns livros evangélicos, Allan Kardec tu tem que ter em casa, livros do Chico Xavier, eu tenho toda a coleção do Chico, tem que ter alguns livros em casa. Estou falando dessas religiões, assim, né? Esse é um dos livros que vocês precisam ter, tá bem? Bom dia, Raquel. Então a gente parou aqui na página 10, falando sobre o Swasti. Então o Swasti era um tratador de búfalo, né? Ele tem 21 anos e virou um mongezinho do Buda. Swasti pensou no dia em que há 2 semanas Siddhartha fora até o pequeno vilarejo de Uruvela, perto de Gaia,
onde vivia, para convidá-lo a se tornar monge. Quando um homem chegou à sua casa, Swasti estava fora com o irmão, Rupak, cuidando dos búfalos. Suas duas irmãs, Bala, de 16 anos, e Bhima, de 12, estavam lá. E Bala imediatamente o reconheceu. Ela já se preparava para sair correndo atrás do irmão quando o visitante lhe disse que não era necessário. Ele e os demais monges que o acompanhavam na viagem, incluindo Raula, lembro que Raula é o filho do Buda, né? Iriam até o rio para encontrar seu irmão. A tarde caía, quando eles encontraram Swasti e Rupak escovando seus 9 búfalos na beira do rio Neranjara. Assim que avistaram Buda, os dois jovens subiram a barranca do rio, juntaram as palmas das mãos em forma de botão de lótus e reverenciaram-no profundamente. Vocês cresceram tanto, disse-lhe Siddhartha, sorrindo. Swasti ficou sem palavras, contemplando a mansa face do Buda. É muito bonito a cena em que, mais adiante, assim, já vou dar o spoiler para vocês ficarem por aí, né? Mais adiante, bem mais adiante. Quando o Buda, quando ele Siddhartha, então, atinge a iluminação e o Swasti encontra ele. O Swasti tinha 13 anos aqui, agora ele tá com mais, né? E o Swasti encontra ele. É uma das cenas mais lindas, assim, que tem nesse livro. Me arrepia só de lembrar. Swasti ficou sem palavras, contemplando a mansa face do Buda. O seu sorriso terno e generoso, os seus olhos brilhantes e penetrantes. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele vestia um manto marrom alaranjado, todo feito de pequenas partes, que juntas formavam um padrão semelhante a uma plantação de arroz. Deixa eu mostrar para vocês o meu Urakusu, tá? Então, quando a gente toma os preceitos no budismo Zen, a gente confecciona o Urakusu. Deixa eu mostrar para vocês só um pouquinho, que daí eu vou explicar por que a questão dos arroz ali. Então, bom dia, Pati, bom dia, Lu. Então, quando eu fiz há muitos anos atrás, alguns anos atrás, bem antes da pandemia, a minha entrada no Zen oficialmente, que eu recebi os preceitos, então eu recebo os preceitos, tá? E aí tem uma cartinha que é escrito pelo monge Dengaku e ele me dá um nome, né? Algumas pessoas aqui, quem estava na minha, não é uma ordenação, vou chamar, tá? Só para o pessoal entender assim, no meu Jukai, que é o nome certo. Quem estava no Jukai? A mãe eu sei que estava. Levanta a mão aí quem estava no Jukai. Aí eu recebo uma carta com o meu nome. Aqui, ó, toda ela em japonês. Toda ela em japonês, mostrando toda a linhagem. Aqui em cima está o Buda. Aqui está o Buda. Ó, a nega disse, eu tava. Aí vem vindo toda a linhagem de todos os mestres, né, que passaram após o Buda até chegar em mim, tá? Então aqui embaixo está aqui, ó, Kyoshin, em japonês. Kyoshin significa aquele que ensina e aprende de coração-mente, tá? Então eu recebo esse carimbo, essa certidão com a linhagem direta ao Buda. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse é o Urakusu, ó. Então, atrás do Urakusu, está escrito em japonês ali meu nome, né? Quando isso me foi ofertado, por quem, né? E aí diz assim, ó, vasto é o manto da libertação, sem forma é o campo de benfeições. Use os ensinamentos do Tathagata, né, do Buda, para salvar todos os seres. Ensina e aprende de coração, mente. Não tem uma separação coração e mente, né? Para quem é da filosofia, aí é um prato cheio, né? Porque coração e mente, aí vem com o método cartesiano, né? O Descartes ele separa, enfim. Ano 2019 foi, e o ano do Buda 5.800 e tanto. Então tá aqui. Aqui, ó. Aí o manto, o que eu falei para vocês dos campos de arroz que ele fala ali, tá? Olha ali.
Então, o que que acontece? Isso aqui tudo foi costurado por mim, a gente tem que costurar, leva muito tempo, tem os pontos certos que a gente tem que fazer, tem ponto invisível e tudo mais, eu sempre gostei de costurar, então não foi um problema. E esses mantos, esses campos de arroz aqui, assim, significa que à medida que a gente vai ensinando, vocês já viram campos de arroz, né, no Japão, nas fotos? Então vai caindo aquela água e vai caindo de cima para baixo e inundando todos os demais, de uma forma, né, ordenada, de uma forma óbvia, assim, né? São aqueles taludes, assim, né? Aqui então são esses taludes, são esses campos de arroz, tá? Então a gente veste o manto, veste o urakusu, então ele é um mini manto, né? É um mini manto. E quando eu estou ensinando, eu estou numa posição e eu estou passando adiante todas aquelas informações, descendo como essas águas do ensinamento, assim. E acima de mim tem outros, né? Obviamente, né? E aqui na parte de trás tem um pinheirinho, é uma folha de pinheiro, que simbolicamente significa... É muito linda essa história da folha de pinheiro. Vocês sabem que o pinheiro, quando ele... Eu tenho que dobrar direitinho, senão depois ele fica até bravo comigo. Que o pinheiro, se ele nasce sozinho, ele nasce torto. Então ele tem que nascer num conjunto, né? O Zen usa muito isso, se movimenta muito em conjunto. Então ele nasce, é melhor tu fazer plantações de pinheiro em que tem todos vários pinheiros junto um do outro, numa certa distância, né? E que eles vão nascer retinhos. Se ele estiver sozinho, ele vai bater vento, não sei o que, e quando vê ele nasce torto. Então essa agulha aqui, essa agulha de pinheiro, que tem ali essa folha de pinheiro, que parece uma agulha, significa que a gente está em comunidade, numa sanga, num sanga, porque sanga é masculino, né? Mas a gente diz na sanga porque é mais fácil para o português. Explicado? Entenderam? Que é porque que então o Zen usa esses mini mantos, é uma representação, tu não usar toda a veste completa, né? A gente usa um mini manto numa situação qualquer, né? Às vezes quando eu vou proferir alguma coisa, ou quando eu faço algum casamento, aí eu uso o mini manto. Bom dia, Silvia, bom dia, quem mais entrou? Elisa, Conceição, quanto tempo, Conceição? Tá dito? Tá explicado? Então bora lá. Aí, ele vestiu um manto marrom alaranjado. Então, esses pedacinhos também aqui, que a gente vai construindo, são vários pedaços de pano. Tem todos assim, é muito difícil fazer um rakusu, muito difícil. Ele levei muito tempo para fazer, meses para fazer esse pedaço de pano aqui. Meses. São feitos de pedaços de pano, tá? Que representam também a questão da impermanência, que representa a questão de não apego. Então o Buda, quando ele pega esses mantos, ele pega restos de tecido de pessoas que já faleceram, que já morreram, né? Ele vai montando isso e ele faz um banho em açafrão, por isso que tem essa cor laranjada, tá? E essa veste laranjada é feita de vários pedacinhos assim, né? Então ele é várias partes, né? Todo feito de pequenas partes que juntos formavam um padrão semelhante a uma plantação de arroz. Então, entenderam? Seus pés continuavam descalços, como há 10 anos, quando Swasti pela primeira vez o encontrara. Naquela época, ambos haviam passado por muitas horas sentados juntos, às margens do Neranjara, sobre a sombra da árvore Bodhi, né, a árvore em que o Buda se ilumina, a uma distância de apenas 10 minutos dali. Swasti olhou para os 20 monges atrás do Buda, então ele foi com uma comitiva, né, e viu que também estavam descalços e vestidos com mantos da mesma cor. Mais de perto, percebeu que o manto do mestre era um palmo mais comprido que o dos outros. Ao lado dele estava um novato, provavelmente da mesma idade que Swasti, que o olhou diretamente nos olhos e sorriu. Delicadamente, Buda colocou suas mãos sobre as cabeças de Swasti e de Rupak. Rupak é o irmão do Swasti, né? Dizendo-lhes que havia aproveitado para visitá-los em seu caminho de volta a Rajagaha. Disse ainda que esperaria de bom grado que Swasti e Rupak terminassem de banhar os búfalos para todos retornarem juntos à choupana dos dois. Então o Buda foi lá para cumprir uma promessa. Tá? Vocês vão entender mais adiante no livro por que ele vai ali. No caminho de volta, o Siddhartha, o Buda, né,
apresentou Swasti Rupak ao seu filho Rahula, o jovem que de maneira tão bela lhe havia sorrido. Na verdade, ele era 3 anos mais jovem que Swasti, mas ambos tinham a mesma estatura. Rahula significa grilhões em sânscrito. Tá? E Siddhartha, na verdade, é um diminutivo do nome. Siddhartha, o nome do Buda, é Sarvasta Siddha. Siddha são esses encontros que a gente consegue através da espiritualidade, né? O que a gente atinge, o que pode atingir. Bom dia, Felipe, como é que tá? Sarvasta Siddha, esse nome em 4 partes, assim, em 3 partes, Sarvasta Siddha, significa aquele que atingiu aquele que atingiu tudo, aquele que atingiu todos os que concluiu, aquele que atingiu todo o caminho, que fez todo o caminho. Então o Buda ele já nasce com um nome, né? Dado o nome para ele, Sarvasta Siddha, aquele que atingiu já com um mindset terrível, né? Porque ele vai ter que fazer porque o nome já está dizendo, aquele que atingiu, não é aquele que vai atingir, né? Então imagina tu já nascer com um nome assim, com esse peso, com essa bagagem toda. Então Sarvasta Siddha é o nome. E a gente chama de Siddhartha, é um diminutivo, é um nome carinhoso, é uma redução, né? No caminho de volta, Siddhartha apresentou o Swasti Rupak ao seu filho Rahula. Rahula era um samaneira, ou samaneira é um noviço, né? Como eu, no meu caso, eu sou um samaneira, né? Nesse caso do budismo, né? Mas vestia-se de forma semelhante aos bhikkhus mais velhos. Então os bhikkhus, já comentei ontem, são os mendigos, né? Os mendicantes, nesse sentido, mendigos nesse sentido, porque são mendicantes. Após entregar sua tigela de mendigar a Rupak, Rahula colocou-se entre os 2 irmãos, pondo seus braços ao redor dos ombros dos novos amigos. Tantas eram as histórias que seu pai havia contado sobre Swasti e sua família que ambos já lhe pareciam velhos conhecidos. Os irmãos deixaram-se envolver pelo amor de Rahula. Logo que chegaram à casa de Swasti, o Buda convidou-o a unir-se à comunidade de bhikkhus e a estudar o Dharma com ele. Há 10 anos, quando se conheceram, o menino havia expressado seu desejo de estudar com ele e o Buda concordar em aceitá-lo como discípulo. Agora que Swasti tinha completado 21 anos, o Buda retornou. Ele não esquecera sua promessa. Imagina tu tá de boa em casa e chega o Buda e diz, vem estudar comigo. Hein? Já pensaram isso? Uma pessoa assim que vocês têm uma admiração assim pelo conhecimento, né? Chega assim, vem estudar aqui, para de fazer, né? De fazer lucragem na vida, vamos estudar. O que vocês acham disso? O Enio Burgos recebeu várias propostas desses seres assim, tanto do Tishnahan como de outros, assim, ele vai contar essas histórias no sábado. Sábado, dia 8, então, tem encontro com o Enio Burgos aqui na live, às 8 da manhã, tá? Um horário assim fica bom para todo mundo, mas já venham prontos para ouvir, porque o Enio tem histórias sem fim, assim. Ele encontrou os grandes mestres, gente, da humanidade contemporânea, assim. Teve contato, teve estudo, teve convites. É um lama, né? Então, tá ali. Muito louco. Rupak levou os búfalos de volta ao dono, o senhor Rambu. Enquanto isso, o Buda sentou-se num banquinho do lado de fora da choupana de Swasti, ficando os bhikkhus atrás dele. Com paredes de barro e teto de palha, a casa era pequena demais para abrigar toda a comitiva. Bala, né, a irmã do Swasti, disse, mano, deves ir com o Buda. Rupak hoje é mais forte do que eras quando começaste a cuidar dos búfalos. E eu posso tomar conta da casa perfeitamente bem. Então olha que bacana, né? Os irmãos, né? Vens cuidando de nós há 10 anos e agora já podemos seguir sozinhos. Então imagina, ele cuidava da família desde os 11 anos. Né? Sentado junto à terrina da água, Bhima olhou para a irmã sem nada a dizer. Então é muito bonito isso do Tishnahan, né? Ele trazer essa poesia
essa estrutura poética assim da fala romanceada, da prosa, né? E criar isso, assim, né? Que tinha uma irmã mais nova que olhava para ele com o irmão, vou perder meu irmão, né? Para ir entrando, assim. Por isso que esse livro aqui é um dos livros mais belos já escrito pela humanidade, um dos 20, né? Quando ele conhecer o Buda, aqui, sentado junto à terrina d'água, Bhima olhou para a irmã sem nada dizer. Swasti olhou-a. Era uma bela menina. Quando ele conhecer o Buda, Bala tinha 6 anos, Rupaki 6 e Bhima ainda era bebê. Bala cozinhava para a família, enquanto Rupaki brincava na areia. 6 meses após a morte do pai, a mãe das crianças morrera de parto. Então imagina, ele com 11 anos, as crianças com 6, outra bebê, ele teve que cuidar da família toda. Com apenas 11 anos, Swasti tornou-se o chefe da família. Conseguiu emprego cuidando de búfalos d'água e, por ser bom trabalhador, ganhava dinheiro suficiente para alimentar sua família, trazendo também o leite de búfalo para Bhima, a irmãzinha. Percebendo que Swasti sondava seus sentimentos, Bhima sorriu. Após hesitar por um instante, disse em tom suave: Mano, vai com o Buda. Que bacana. Ela baixou a cabeça tentando esconder as lágrimas. Já tinha ouvido o irmão falar várias vezes de seu desejo de estudar com o mestre, e sem dúvida queria que ele fosse, mas agora que o momento chegara, não conseguia esconder a sua tristeza. Que bonito, né? Nesse exato instante, Rupaki retornava da aldeia, e ouvindo as palavras da irmã, entendeu que o momento havia chegado. Olhando para Swasti, disse: Sim, mano, vai com ele. E todos da família silenciaram. Então vocês têm que entender que isso aconteceu há 2.500 anos atrás, essas situações, assim, que era comum. Ele está citando uma situação que provavelmente tem alguns registros, provavelmente muito é inventado, assim, do próprio autor, né? Mas era comum, é inventado porque era comum naquela época, assim, sempre um membro da família ir para algum lugar de estudo, né? Com algum mestre da época. Não necessariamente o budismo, o Buda, né? E isso não é muito longe da nossa ideia contemporânea, quando os filhos, principalmente filhos de pessoas do interior, que vão estudar em monastérios católicos. Não é muito diferente. Quantos vocês conhecem, né? Que foram estudar em monastérios católicos? É muito comum isso, muito comum. Até mesmo no Ocidente. Olhando para Swasti, disse: Sim, mano, vai com ele. E todos da família silenciaram. Rupaki olhou para o Buda e falou: Espero que o venerável Senhor permita que meu irmão estude com você. Já tenho idade suficiente para cuidar de nossa família. Virando-se para Swasti, prosseguiu: Mano, por favor, pede ao Buda para vir nos visitar de vez em quando. Siddhartha levantou-se e delicadamente acariciou os cabelos de Bhima. Crianças, por favor, comam agora. Amanhã de manhã virei para buscar Swasti. Só então seguiremos todos até Rajagarha. Então o Buda estava passando por ali, né? Esta noite, os bicos e eu dormiremos sob a árvore bode, onde a árvore que lhe se iluminou. Ao chegar ao portão, o visitante olhou de novo para Swasti e disse: Amanhã de manhã, você não precisa trazer nada, somente as roupas que está usando. Pá, que loucura. Incrível, né? Muito bem. Bonito, né? Estão gostando? Mandem os aviãozinhos, convido o pessoal, façam um print da tela, marquem o livro, comprem o livro, tem que ter. A gente ajuda também uma editora que é uma editora bem caseira, assim, bem pequena em termos de grandes, né, editoras. Ajuda a propagar as palavras, né? Enquanto eu estou enrolando, vocês vão se ajeitando para a gente fazer uma prática. Então coloquem o corpo numa postura ideal para hoje.
fazendo pequenos movimentos, ajustando. Deixando que a própria inteligência do corpo se molde à postura escolhida. Não é preciso fazer nada específico, mas de alguma forma mantendo uma postura íntegra, digna, com o pescoço alongado, as costas eretas, mesmo que esteja deitado. Tentando assimilar as palavras que vocês ouviram, os pensamentos que tiveram, entendendo que essas palavras ecoam há mais de 2.500 anos. Então imagina a importância de seres como esse, que passaram pela Terra, assim como outros, como Jesus. E como isso, mesmo que você não seja budista, como isso ecoa dentro de si. São seres que vieram para trazer as palavras de compaixão, de amor. E como eu, estando aqui hoje, em 2024, cada um de nós se sente ao ouvir isso. Talvez você possa estar se perguntando como isso chegou na minha vida, por que estou ouvindo isso. De alguma forma, em outras vidas, já ouviu isso. É apenas uma continuidade. E uma vez que o corpo esteja alinhado, a mente levemente pacificada, vai tomando consciência de tudo à sua volta e de todos os seus pensamentos, apenas observando. E talvez repousando a consciência na respiração, sem necessidade de mudar, apenas trazendo a consciência para o ato de estar respirando. Por onde você respira? Onde ela acontece? Talvez perceba um movimento do corpo ao inspirar e expirar. Talvez perceba o ar entrando nas narinas, saindo. Talvez nesse momento os pensamentos já estão mais tranquilos, são menos pensamentos. E quando chegar nesse ponto, você permanece. Aos que irão permanecer na prática, permaneçam por mais alguns instantes que puderem. Aos demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, convidem as pessoas para amanhã estarem aqui conosco. Convidem de verdade. Eu lembro que eu falei ontem, a meta de chegar a 1 hora, sim, hoje chegou em 30 ali. Quem sabe a gente chegar em 100 pessoas ao vivo, o que vocês acham? Se cada um convidar 2 pessoas, já
já vai dar, ok? Até amanhã, quarta-feira.